semblante, né? Sorridente, de uma pessoa muito leve, de uma pessoa muito de Deus, que se coloca na vida das outras com bastante serenidade. Otton Mota, bispo nosso amado, de Deus embaixador e porta-voz. Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos e bem-vindas ao Brasil Terra de Santos. Chegamos em janeiro de 2023, e já começamos o ano com uma história super especial, um testemunho de vida, de santidade especial. Hoje vamos falar do servo de Deus, Otton Mota, descobrir por que, não é? Essa causa foi aberta, todo o seu testemunho de vida, não é? Você que está chegando agora, bem-vindo, bem-vinda. Se inscreva no nosso canal, conheça também as outras plataformas, o Facebook, o Instagram, o podcast também do Brasil Terra de Santos. E assim, né, comente, compartilhe, dê o like nessa entrevista e assim a gente vai fazendo com que essa entrevista chegue a cada vez mais e mais pessoas. Hoje, para nos ajudar, vamos contar com a ajuda do Cônego Bruno. Bem-vindo, Cônego. Um bom dia para o senhor. Diga um pouquinho do seu trabalho aí, para que quem está nos assistindo possa conhecer também um pouquinho do trabalho do senhor aí na Diocese. Saudação a todos os que nos acompanham. É uma alegria muito grande poder participar desta entrevista falando sobre este servo de Deus tão amado, tão especial para o nosso povo aqui da Diocese da Campanha e de modo mais especial ainda para a cidade da Campanha, onde eu resido e onde trabalho, exercendo a função de pároco da catedral e também de chanceler da diocese. O servo de Deus no Otton tem um lugar muito especial no meu coração, pois também tem trabalhado na causa de sua beatificação desde o início, no ano de 2015, quando foi aceito o pedido que foi enviado à Sagrada Congregação para a Causa dos Santos, para iniciar este processo de beatificação. Certo. E já falando sobre Dom Otton, então nossa história começa lá em 12 de maio de 1913, data do nascimento de Dom Otton. Então, Cônego, para a gente entender um pouquinho, qual o contexto que nasce Dom Otton? Vem de uma família rica, pobre, ele era aí da cidade de Campanha, era de outra cidade, então em que contexto nasce Dom Otton? O Dom Otton é filho de um casal muito piedoso, que viveu na cidade do Rio de Janeiro, especificamente no bairro da Santa Cruz. Santa Cruz era um bairro rural do Rio, e uma família numerosa, eles eram vários filhos, não era uma família rica, mas uma família que vivia como a maioria das famílias dos nossos dias, né? Tendo o suficiente para viver e para educar e criar bem os seus filhos. Eu acredito muito que os valores humanos que o Dom Otton adquiriu e possuía são resultados desta grande família, né? Desta família que, com dificuldade, ensinou não só os caminhos de Deus, mas os caminhos do bem e da sensibilidade para com as pessoas. Sim. Bom, Dom Otton, como nascendo de uma família piedosa, né, e assim como era ali a tradição da época, o costume da época, ele logo cedo já descobre a própria vocação, né, e parte aí para a vida da formação no seminário, inclusive também passa aqui por São Paulo, né, na formação, seminário, tanto o seminário do Rio quanto aqui em São Paulo.
Então, como é que mais ou menos surge essa vocação? Como é esse período, né, de seminário até que ele seja ordenado ali em 1936, já com 22 anos, né? Então, como é esse período da infância, juventude até a ordenação sacerdotal? Ele descobre no seio familiar esse chamado à vida sacerdotal como uma criança, como um adolescente muito piedoso e quis então ingressar no seminário do Rio de Janeiro, de onde era filho, né? Foi acolhido pela arquidiocese e num período em que a arquidiocese encaminhava para São Paulo para continuação dos estudos, ele de fato esteve em São Paulo e fez toda a sua trajetória como um seminarista comum, né? Um seminarista dos nossos dias, um seminarista daquele tempo, seguindo o curso de filosofia, o curso de teologia, e o que se diz a respeito dele é de uma aplicação muito grande, um interesse muito grande pelas coisas de Deus. Então, dá a entender que ele sobressaía diante dos demais por essa busca de aprofundar e de conhecer sempre mais a teologia, principalmente depois quando cursava, e além de uma habilidade intelectual muito grande, que sem dúvida favoreceu bastante o seu curso, não só de filosofia, como também de teologia. Sim. E aí ele é ordenado sacerdote em 12 de janeiro de 36, né? E ali já ganha algumas funções, né? Então, vai ser professor no seminário, né? Da arquidiocese e também depois, pouquinho depois, vai ser também o diretor espiritual do seminário, né? Além também, depois de ganhar, ser investido como cônego, né? O senhor é um cônego, então explica para nós que palavra diferente é essa, o que é um cônego e como também esse período de sacerdócio, né? Porque são 17 anos de sacerdócio, né? Que ele vive, né? Tendo essas funções pastorais também na organização da arquidiocese, do seminário. Então, primeiro que é um cônego e depois como esse período de sacerdócio. O cônego é um padre e recebeu este título de cônego por passar a fazer parte do cabido, né, que é o colégio, o conjunto dos cônegos, e nós somos padres que estamos ligados à catedral, que antigamente, antes da reforma do Código de Direito Canônico, ou os cônegos eram os padres que faziam parte do que hoje é o Conselho Presbiteral. Nas dioceses mais antigas, há a presença dos cônegos, e hoje não só fazem parte do Conselho Presbiteral, ou nem todos os cônegos fazem parte do Conselho Presbiteral, mas são destinadas a algumas funções específicas na diocese, como, por exemplo, o cuidado com os idosos, o cuidado com as casas de formação, né? São atividades específicas que os bispos atribuem aos cônegos, ao cabido, e principalmente temos funções litúrgicas junto à catedral, como rezar com o bispo e acolhê-lo nas grandes celebrações, naqueles momentos de importância, como, por exemplo, na missa do Crisma, na festa do padroeiro da catedral, no dia da dedicação da catedral. Então, há um calendário de atividades litúrgicas que contam com a presença dos cônegos, e o Dom Otton foi um cônego da Catedral do Rio de Janeiro, né, e exerceu lá
funções muito parecidas com essas que nós exercemos aqui. Ele, desde o princípio, desde logo que foi ordenado, já foi conduzido ao seminário para a formação. Como eu disse, ele tinha muita habilidade intelectual e também humana, um homem muito sensível. Ele se torna, então, professor e depois diretor espiritual. E ele foi tão feliz neste exercício, né, das suas atividades, que posteriormente se torna visitador apostólico nos seminários do Brasil. Havia a necessidade de averiguar como ia a caminhada de um seminário. Dom Otton era enviado como um legado do próprio Papa, né, para fazer aquela investigação, aquele acompanhamento. Inclusive, houve seminários que foram fechados depois de uma visita, né, porque precisava de um reajuste ou de reparar certas coisas que, como fruto dessa visita apostólica, foi possível reorganizar a caminhada dos seminários. Então, ele tem também esse papel muito importante para a formação no Brasil como um visitador apostólico dos seminários. Sim. E aí, em 53, ele é eleito, não é, em sagrado bispo, né? E antes até de falar, de partir para essa questão de como é o episcopado dele, né? Quais são as grandes marcas do episcopado dele, acho que é importante, acho que a gente falar sobre o lema, né? Que ele escolhe, não é? Que é lá um trechinho lá do profeta Oséias, não é? Que seria mais ou menos como com laços de amor, não é? No vínculo da caridade. Como esse lema marca o episcopado dele, não é? Porque essa questão desse vínculo, não é? Desse laço de amor, não é? Entre Deus e cada um de nossos irmãos e irmãs, enfim. Como esse lema representa aquilo que ele foi como bispo. O texto diz, né, ele atraiu-nos com laços de amor, né? Então, nos vínculos da caridade. O que se diz sobre Dom Otton, com unanimidade, as pessoas são unânimes em dizer que ele era uma pessoa muito amorosa, de profunda bondade, e marca muito algo que eu ouvi de um padre já falecido. Ele falava sobre o olhar de Dom Otton. Quando você chegava diante dele, ele olhava profundamente nos olhos e parava de fazer o que estivesse fazendo para dar atenção àquela pessoa que chegou. E eu sinto que isso é um traço divino na figura dele, porque Deus é assim, Deus não nos trata de qualquer forma, Deus nos dá atenção e atenção integral. Deus cuida de nós com ternura de mãe. E todo o episcopado de Dom Otton é marcado por essa sensibilidade, por essa ternura. Disse da sua capacidade de compreensão, da sua capacidade de acolhida, principalmente dos sacerdotes. Os padres gostavam muito de Dom Otton, ele era muito amado pelo clero diocesano, né? Então, a sua grande marca é esse amor que ele experimentou, né? Ele só pode amar porque foi amado. Então, se ele se sente atraído por Deus com amor, depois ele oferece esse amor às pessoas e é o grande distintivo, a grande marca do seu episcopado,
aqui na nossa diocese da Campanha. Sim. Ainda falando voltando a esse marco histórico, né? Em 53, então, ele é nomeado bispo auxiliar de Juiz de Fora, fica lá 2 anos, depois retorna ao Rio de Janeiro para ser bispo auxiliar também no Rio, que fica 4 anos. Isso antes de ser nomeado como bispo de Campanha. Desse período de Juiz de Fora, retorno ao Rio, o que a gente pode aprofundar um pouquinho mais? Como foi esse período na vida dele, né? Que é o começo do episcopado dele. Então, também ele ainda estava aprendendo como ser esse pastor, não é? Porque, como o senhor disse, tinha essa sensibilidade, tinha essa fraternidade para com todos, mas agora de uma forma diferente, né? De uma maneira diferente, que é sendo bispo. Então, o que se destaca desse período? Nesta fase em que ele foi bispo auxiliar, não se tem tantas coisas de governo, porque ele era realmente um bispo auxiliar, né? E estava ali como um apoio, como um suporte para os bispos diocesanos com os quais ele trabalhou. Dom Otton era uma figura muito discreta, né? Então, ele, enquanto bispo auxiliar, ele se recolheu às suas atividades, sempre com muita abertura aos pedidos dos bispos diocesanos, com muita comunhão e com muita solicitude. Depois, adiante, a gente vai poder falar sobre isso, mas um exemplo, quando ele, enfermo, já aqui em Campanha, recebe um bispo coadjutor, ele quis sair do Palácio Episcopal para deixar o coadjutor conduzir os trabalhos, já que ele estava sem condições físicas para isso, né? Então, percebe-se que ele sabia muito bem se colocar no seu lugar, ele sabia qual deveria ser o papel a ser exercido, e, enquanto bispo auxiliar, foi um grande apoio para as pessoas que estavam ali nas dioceses onde trabalhou. Há um fato muito interessante, e acho até muito interessante nós falarmos disso aqui, porque precisaria resgatar essa história. Quando Dom Otton foi bispo auxiliar de Juiz de Fora, ele foi abençoar uma usina que seria que foi inaugurada. Eu não tenho dados, não tenho nada de concreto a respeito disso, mas o engenheiro responsável pela obra estava com a esposa em gravidez de risco. Então, no dia da bênção, ele leva a esposa numa cadeira de rodas para participar e principalmente para pedir uma bênção ao bispo que estaria ali presente nesta inauguração. E ela precisaria, de acordo com os médicos, retirar a criança, porque na gravidade da situação ela poderia morrer, mas Dom Otton disse, colocando a mão na barriga dela: vamos confiar em Deus, acredita em Deus e Deus vai conduzir tudo. E deu uma bênção a essa mãe, e depois não teve mais notícia, porque logo foi transferido para o Rio. Muitos anos depois, até muitos anos depois da morte de Dom Otton, eu, enquanto chanceler na Cúria, recebi uma pessoa que veio perguntando onde era a sepultura de Dom Otton. E eu expliquei, a sepultura dele era na cripta da catedral, então, e ele disse que queria ir lá rezar. Passa um pouco, eu encontro com a secretária da Cúria, muito emocionada. Ele não tinha falado isso para mim, ele falou para ela que a mãe dele
foi abençoada por Dom Otton nessa ocasião da usina, e que tudo indicava que teria que retirar a criança. E quando Dom Otton falou para ela, vamos confiar em Deus e acreditar em Deus, ela sentiu força para não retirar, não fazer a operação naquele momento, e a criança nasceu e cresceu e era esse homem. Então, seria muito interessante se a gente conseguisse descobrir quem ele é, para ele dar esse relato pessoalmente, né? Porque ele foi, sem dúvida, agraciado por uma intercessão que Dom Otton fez ainda em vida. Então, eu poderia resumir a presença dele na vida das pessoas e também na vida do clero, sempre com essa ternura, com essa bondade, com essa disponibilidade para oferecer uma palavra certa naquela hora oportuna. Sim. E aí chegamos em 59, quando ele é designado como bispo coadjuntor de Campanha, né? Com 46 anos. Também para que a gente seja bem didático. Quem é o bispo coadjuntor? Qual é a função dele? E aí depois também gostaria que o senhor fizesse um paralelo, porque nessa época o Vaticano II está ali florescendo, né? Tá com toda a igreja está com toda essa vontade, essa necessidade de mudança pastoral, né? Então ele chega ali na diocese de Campanha já nessa movimentação, né? Então o que que a gente pode também estabelecer de paralelo do pastoreio dele aí em Campanha com o Vaticano II, né? Porque as transformações eram muitas, né? Eram sensíveis, não era qualquer detalhe, não era uma coisa mesmo que mudava perspectiva, né? Da vida pastoral da igreja. Então, quem é o bispo coadjuntor, não é? Que depois ele vai assumir a diocese, no lugar de Dom Frei Inocêncio, vai ser o terceiro bispo de Campanha, e esse paralelo entre assumir a diocese e o Vaticano II. O bispo coadjutor é alguém designado pelo Santo Padre para assumir a diocese e começar de novo. O papel do coadjutor está intimamente ligado ao papel do bispo titular, porque o coadjutor tem direito à sucessão. Inclusive, antigamente falava-se isso, né? Um bispo coadjutor com direito à sucessão. Ele era designado para a diocese com os mesmos poderes dados ao bispo titular. E, especificamente, no momento em que Dom Otton chega à diocese da Campanha, o bispo titular, que era o Dom Inocêncio Engel, que passava por uma enfermidade muito grande, né? Já no final da vida. E, claro, também se diz a respeito desse momento, com relação à sensibilidade de Dom Otton, ele foi muito terno com Dom Inocêncio. Dom Inocêncio, já idoso, governou até o fim, né? E o Dom Otton sempre muito sensível, muito atento às orientações que ele propunha, aquilo que, enquanto lúcido, o Dom Inocêncio determinava. É automático, quando morre o titular, ou quando aposenta, hoje, né? Antigamente não se falava de emeritude, mas quando sai de cena o titular, o coadjutor assume imediatamente. E foi, então, com a morte de Dom Inocêncio, em 16 de junho de 1960, que o Dom Otton assumiu a diocese da Campanha como bispo titular.
e estava aí já um cenário de efervescência em vista de uma renovação da igreja, né? Nós sabemos que o Concílio Vaticano II ele acontece como fruto de muitos movimentos, movimento bíblico, movimento litúrgico, o próprio incentivo ao protagonismo dos leigos, com a ação católica. Mundo afora havia todo um pensamento e uma busca por essa mudança, que depois tem o seu início com a convocação do concílio pelo Papa São João XXIII, em 1962. O Dom Otton foi bispo conciliar, ele participou das sessões do Concílio Vaticano II e participou com muito esmero, com muita atenção e fidelidade, e trouxe para a diocese esta primavera que foi o concílio, e algo que trouxe muito sofrimento interior foi o modo como as pessoas acolheram o concílio. Ele teve dificuldade interior por perceber que as pessoas não estavam abertas àquilo que a igreja estava vivendo, né? Ele acolheu de imediato e já procurou se adequar dentro do que era necessário, e gostaria muito que todos também fizessem o mesmo, né? Mas, infelizmente, quando padres deixam o ministério, quando religiosas deixaram a vida consagrada, quando as pessoas começaram a interpretar mal o concílio, o Dom Otton sofreu muito. Ele comentou isso com alguns padres, e depois nós ouvimos dos padres idosos essa manifestação, por causa justamente da sua fidelidade à igreja. Ele queria que todos caminhassem com a igreja e que bebessem daquela fonte tão rica que estava à disposição naquele momento, né? Então, a participação dele é intensa, e ele volta do concílio e das sessões em que participou com o espírito conciliar, desejando que a igreja caminhasse em comunhão, e fica muito triste por perceber os passos lentos em alguns fiéis. Sim. E, bom, essa dificuldade perdura ainda hoje, não é? Se a gente for pensar, mas é claro, também a gente sempre tem em mente que os santos, eles foram pessoas, talvez até além do tempo que viveram, não é? Então, talvez Dom Otton estivesse já enxergando o que poderia ser, não é? Todos esses frutos do concílio, mas na vida prática são esses desafios constantes que a gente vive, né? Com a incompreensão, com a resistência de alguns, né? Mas, mesmo assim, ele segue, não é? E segue por um período importante da vida dele e da cidade, da diocese de Campanha, não é? Sendo aí seu terceiro bispo. O que a gente pode destacar, né, de todo esse episcopado, de Dom Otton, né, de toda essa vida em Campanha, que é ali onde ele fica grande parte da vida dele, grande parte do ministério dele, não é? Então, o que a gente pode destacar nesse período que é bastante importante, de 59 a 82, né, quando ele ali renuncia ao bispado de Campanha? A grande marca de Dom Otton é o pastoreio com muita ternura. A essa altura, nós estamos praticamente há 50 anos da criação da diocese. A diocese foi criada em 1907. Atribui-se a Dom Ferrão, que foi o primeiro bispo,
o desbravador da diocese, né, a criação da estrutura diocesana. Ele foi o grande responsável pelo patrimônio, pelos imóveis, e pelos primeiros passos da Diocese da Campanha. Depois nós temos a figura de Dom Inocêncio, que foi o bispo da disciplina, que exerce com muita firmeza o seu episcopado na formação e na condução do clero. Ele trabalha muito para que cresça o número dos sacerdotes, então ele é o grande bispo das vocações, cria a obra das vocações sacerdotais, né? O enfoque dele está bastante voltado para as vocações e também para a vida religiosa, trazendo para a diocese congregações, institutos, muitos que trabalham até hoje aqui na Diocese da Campanha. E Dom Otton chega nesse contexto, né? As conquistas maiores já foram feitas, a Diocese já deu seus primeiros passos, o clero está formado, está bem constituído, com um número bom, capaz de atender as demandas diocesanas. Ele agora vem sem aquela pressa de formação ou sem aquela pressa de conquista do espaço, mas ele pode ser uma presença de ternura. Fala-se que ele visitava muito os padres, visitava muito as casas religiosas, estava sempre presente nos colégios, nas formaturas. Então a gente vê o episcopado todo de Dom Otto, enquanto foi possível, né, enquanto o Parkinson não lhe tirou a força, sendo essa presença discreta e ao mesmo tempo marcante, uma presença forte, mas cheia de doçura, com muita delicadeza. Uma pessoa aqui da cidade comentou, e eu acho muito interessante essa fala, que em certa ocasião um casarão pegou fogo. Campanha é uma cidade antiga, aconteceu isso várias vezes, né? Um casarão pegou fogo e era uma família muito amiga de Dom Otto, que inclusive ele era muito amigo das famílias da cidade, frequentava as casas, ia sempre até o povo. E o casarão pegou fogo e a família ficou na praça, que Dom Otto chegou, sentou, não deu uma palavra, enquanto as pessoas estavam ali, ele estava junto com elas, uma presença que se coloca com solidariedade ao lado de quem sofre. Ele foi essa presença divina, de força, de incentivo, de solidariedade mesmo, de misericórdia, de amor junto aos necessitados. Então, se nós pudéssemos resumir o episcopado de Dom Otton na Diocese da Campanha, a grande expressão, um amor mesmo, como ele buscou descrever no seu lema, esse amor que ele viveu, que ele experimentou e que ele ofereceu às pessoas. Sim. E é interessante isso, né? O senhor falou da presença, porque somente nos dias de hoje, né, que nós somos tão chamados a sempre nos manifestar sobre tudo, porque tem esse imediatismo das redes, então todo mundo parece que tem que falar sobre tudo, não é? Tem que sempre ter a voz ali ativa. Dom Otto, mesmo sendo um bispo, né? É alguém que se coloca muito na presença, né? No silêncio, né? Mas também nesse afeto, né? E assim nós podemos enxergar muito, talvez até Maria, né? Como essa presença marcante na vida de todos, né? Na vida da igreja, né?
mas uma presença muito humilde, muito silenciosa, né? Apesar de concreto. Então, Dom Otton é essa figura que nos ensina muito, né? Que muitas vezes não são as palavras, os grandes discursos, mesmo como o senhor falou lá no início, sendo uma figura de um intelecto importante, não é? Um pensamento importante, não é uma figura que se destaca por isso. Por isso, a santidade não necessariamente está nas palavras bonitas, né? Mas na nossa vida, no nosso testemunho de amor, não é? Nesses laços de amor que a gente constrói. O senhor falou da doença de Parkinson, né, que ele teve, e a gente está ali na década de 80, né, completamente diferente hoje, que aqueles vitimados pelo Parkinson conseguem ter uma qualidade de vida melhor do que há 40 anos atrás, né? Então, como esse período final da vida de Dom Otton, né, em 82 ele renuncia à diocese, porque já não tem mais condições de seguir em frente. Então, como é esse período final da vida dele até o falecimento em 4 de janeiro de 85? Na verdade, ele precisou continuar o bispo até a morte, né? Essa renúncia não foi aceita, ele precisou continuar, mesmo tendo os administradores apostólicos e os bispos coadjutores que ajudaram nesse período, mas ele vai morrer o bispo titular, o bispo diocesano da campanha. E, claro, no final isso não foi possível, ele não teve condições nenhuma de exercer o ministério, porque o Parkinson lhe roubou verdadeiramente as forças e as condições físicas. Ele era um homem de porte, e quando você olha as fotos do final da vida, o Otto está muito magrinho, muito alquebrado. Eu achei interessante você falar sobre Nossa Senhora, do silêncio de Maria, porque Dom Otton era muito devoto da Imaculada Conceição. E por isso eu posso acreditar que ele se espelhava muito em Nossa Senhora. É um homem silencioso, que tinha muito conteúdo, mas que não dizia tudo com as palavras, dizia mais com os gestos, né? E principalmente com o olhar. A doença de Parkinson, naquele momento, era algo que ainda carecia de muitos estudos, né? E não havia um tratamento como hoje, como você mencionou, e ele sofreu muito. O Otton ficou muito debilitado, alquebrado, tinha muitas dores, porque ele perdia a firmeza, né? Não conseguia ficar em pé. Muitas vezes ele foi encontrado no chão, ou foi encontrado caindo da poltrona, da cadeira, e fala-se que ele não reclamava. Então, Otton sempre silencioso e com uma palavra feliz, uma palavra positiva. Ele foi cuidado, nesse período da enfermidade, pelos padres e irmãos oblatos, que moram em Roseira. E os padres dizem que ele era como uma criança. Se você oferecesse alguma coisa, ele recebia e agradecia. Mas ele não pedia nada. E não reclamava de nada. Tudo para ele estava bom. E ele estava sempre sorridente. Então, nós vemos ali a resignação na enfermidade, né? Sem reclamar, sem murmurar, sendo uma figura leve, muito grato. Ele agradecia muito as pessoas que o ajudavam, esses que estavam ali trabalhando para cuidar dele, sempre recebiam o carinho, o seu agradecimento, e ele
viveu com muita piedade o sofrimento, entregue como Jesus. Nós podemos ter muita convicção de que ele foi entregue, oblativo, e se sacrificou como Jesus. Ali no leito, ele, como no altar, se doava. E encontrou, sem dúvida, em Jesus e em Nossa Senhora, força para viver aquele momento de grande dor, né, de grande privação e de provação. Você imagina uma mente brilhante como era a dele, um homem de raciocínio crítico elevado, inteligente, vendo que o físico não acompanhava, né, a sua condição intelectual, mas ele soube se entregar, soube calar e viver com resignação o sofrimento. Sim. E agora que a gente já conhece essa história, esse testemunho de vida e santidade, né? Essa pergunta a gente sempre faz no final. Então, como a gente pode alcançar a santidade, continuar caminhando nesse caminho, nessa vida de santidade, a exemplo de Dom Otton? O que Dom Otton nos ensina para que a gente possa fazer também o nosso caminho pessoal de santidade? Há um estilo de vida que nos é proposto por Jesus. O Evangelho é esta regra de vida que nos faz viver não por nós mesmos, não segundo os nossos critérios, mas de acordo com o jeito de Deus. A santidade é essa busca por adquirir o jeito de Deus, né? Por deixar de lado o nosso jeito e conhecer e assimilar o jeito de Deus. Nas horas mais difíceis, como, por exemplo, Dom Otton, nas horas de enfermidade, nas horas de sofrimento, em que muita gente reclama, muita gente lamenta, por que alguém consegue se entregar com resignação? É porque entendeu que é possível viver de um jeito diferente. De um jeito que, embora contrário ao que o mundo propõe, é o jeito que nos traz a felicidade verdadeira. Porque a santidade é essa felicidade que nós vivenciamos, não que alcançamos no fim da vida ou na eternidade, mas já vivenciamos estando aqui na Terra, renunciando àquilo que não faz parte da proposta de Deus para nós e vivendo com muita simplicidade este projeto de amor que Deus nos oferece através do Evangelho, através das propostas e das interpelações que a Igreja nos faz. Então, o santo vai se formando, vai se tornando a cada dia uma pessoa melhor. O homem que se torna melhor é o santo. Então, que a gente, nessa busca pela santidade, sempre se pergunte o que em mim pode melhorar, né? Quais são as qualidades humanas que eu preciso deixar aflorar em mim, quais são as virtudes que eu ainda não possuo, o que são vícios que eu preciso deixar para que as virtudes sejam maiores do que eles. E justamente nesta busca pelas qualidades humanas é que nós nos santificamos, porque o santo é o homem que se espelha no homem pleno que é Jesus, que não, o santo não se contenta com uma vida de erro, ele erra, mas não se contenta com o erro, ele busca corrigir os seus erros,
e busca melhorar. Claro que com as nossas forças, com o nosso empenho, nós conseguimos muito pouco. Então precisamos recorrer a Deus. É por isso, na festa de Todos os Santos, se lê aquele texto do Apocalipse. Quem são esses, né? Quem é essa multidão? São os que lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro, que buscaram a força do Cordeiro para serem pessoas novas, melhores. Isso é, sem dúvida, para nós, a realização plena da nossa humanidade. Ninguém deve se contentar com uma vida qualquer. Precisamos buscar essa vida em plenitude, como buscaram os santos. E saber que pessoas tão próximas a nós viveram assim, né? Nós não estamos falando de santos da Idade Média, nós estamos falando de santos da Europa, estamos falando de alguém que viveu aqui, né, que pisou a nossa terra. Estamos falando e esse trabalho que vocês exercem tem trazido à tona homens e mulheres que se santificaram no nosso tempo, né? Olha que graça. E se eles puderam, se eles alcançaram, se eles têm essa grande marca que os distingue dentre as demais pessoas, isso é possível também a nós, né? Porque é a vontade de Deus para todos nós, que sejamos santos, como Ele é santo. Com certeza. Mas é claro que algumas dessas pessoas, desses testemunhos de santidade também chegam aos altares, né? Como a gente espera no caso de Dom Otton, né? Sem dúvida. Então, para que a gente também possa contribuir com esta causa, que exige muito na questão técnica, na questão burocrática, não é? Mas também exige muito da nossa oração, né? Do nosso constante pedido a Deus para que essa verdadeira graça seja alcançada, que a causa possa avançar, não é? Possa aí ter o encerramento da fase diocesana, e aí ele tornar-se venerável, depois os milagres para beatificação e canonização. Então, vou pedir para o Senhor conduzir a oração para a beatificação, né, de Dom Otton, e também para que a gente possa fazer o nosso pedido para que ele, mesmo no silêncio, né, assim como Maria, fale lá no ouvido de Deus para que a gente possa ser atendido em nossas necessidades. Ó Trindade Santa, fonte de toda santidade, nós vos louvamos pela vida de vosso servo, Dom Otton Mota, pastor do vosso rebanho, que a todos mostrou a vossa ternura e misericórdia. Dai-nos a graça de viver a caridade fraterna, dando especial atenção aos mais necessitados e frágeis. Concedei também que, por sua intercessão, alcancemos a graça especial de que tanto necessitamos. Se for para o nosso bem e nossa salvação, e que um dia possamos vê-lo inscrito entre os vossos santos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Cônego, muito obrigado pela disponibilidade, pela entrevista, não é? A gente sabe que algumas figuras têm mais palavras que a gente consegue reproduzir, tem mais fatos extraordinários, mas tem aquelas que a gente precisa prestar muita atenção para perceber a profundidade de vida delas. Então, trazer a história de Dom Otton é também dar mais atenção a essas pessoas que não se expressam tanto com as palavras, com os fatos extraordinários, mas vivem ali cotidiano na simplicidade, na humildade, na presença, como nós falamos. Então, muito obrigado por essa entrevista. Deixo aí para o senhor fazer as considerações finais. Eu agradeço muito
esta oportunidade de estar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela figura de Dom Otton, o servo de Deus, e mesmo tendo entrado no cenário diocesano tantos anos depois da morte dele, porque afinal de contas eu nasci em 81 e ele morre em 85, eu nunca o vi, mas eu me considero um grande amigo de Dom Otton. E desde que entrei no seminário, eu fiquei bastante impactado e encantado com a figura dele, depois que vi pela primeira vez a sua foto, aquele semblante, esse semblante, né, sorridente, de uma pessoa muito leve, de uma pessoa muito de Deus, que se coloca na vida das outras com bastante serenidade. Eu fico muito feliz por fazer parte deste processo de beatificação, por estar como membro da equipe que trabalha e que busca recolher os dados para que o processo vá adiante. E fico muito feliz por poder divulgar isso e fazer chegar até cada pessoa que agora nos acompanha um pouquinho dessa história. É claro que a história está em construção, nós estamos resgatando elementos da figura do servo de Deus, construindo, né, a sua biografia, que em breve, se Deus quiser, será possível divulgarmos. Mas enquanto isso, que nós possamos rezar, pedir a sua intercessão. São muitas as mães, justamente por aquele fato que eu contei, muitas mulheres que têm dificuldade de gerar, ou que têm uma gravidez difícil, que recorrem a Dom Otton e que alcançam graças, mas não só, né, que a gente possa contar com esse amigo, uma pessoa de Deus no meio de nós, e uma pessoa nossa perto de Deus, que vai poder falar de nós ao Senhor, apresentando as nossas necessidades. Então, rezemos pela sua beatificação, mas também contemos com ele. Vamos pedir a esses servos de Deus do nosso tempo, estes que logo estarão nos altares das nossas igrejas, que roguem em nosso favor nas nossas necessidades mais urgentes e especiais. E eu quero aproveitar e pedir a ele que olhe por vocês, olhe por essa equipe, que cuide de vocês nesse trabalho tão bonito da divulgação do Brasil como uma terra de santos, e que isso desperte sempre no nosso povo o desejo de buscar a felicidade perfeita, a santidade. Que Deus abençoe pela intercessão de Nossa Senhora e também do nosso servo de Deus, Dom Otton. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, e assim iniciamos o nosso ano de 2023. Obrigado, Cônego. Obrigado a todos vocês que acompanharam essa entrevista. E até o próximo vídeo, até a próxima entrevista. Tchau, tchau. Conduziu o seu rebanho às fontes mais cristalinas, às campinas verdejantes, onde o pastor predomina.